Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a Descomplicast, o seu canal de finanças descomplicadas. O meu nome é Marcos Braga, eu sou o criador do canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo e dos princípios da educação financeira. Ela é uma queridinha nossa, né? Ela que nos faz deitar tranquilos com a cabeça no travesseiro à noite, ela que traz paz, que traz segurança pra gente. Óbvio, hoje a gente vai falar sobre a reserva de emergência. Antes de mais nada, se esse conteúdo faz sentido para você, eu peço que considere se inscrever e ativar o sininho aí, porque isso ajuda muito ao canal a crescer, a essa informação chegar a mais e mais pessoas cada vez mais. Agora, vamos ao vídeo. Então, Marcos, o que é essa tal de reserva de emergência? A reserva de emergência, descomplicadamente falando, ela é uma reserva, ela é um dinheiro que a gente separa só para emergências. Fácil, né? A reserva de emergência é aquele kit de primeiros socorros que a gente tem, mas a gente espera nunca utilizar. É igual aquele seguro de carro que a gente paga, mas a gente espera que a gente nunca utilize. A gente paga o quê? Pra gente se sentir mais tranquilo. Para caso aconteça alguma coisa, a gente já esteja preparado para esse tipo de emergência. Aí que entra a principal questão. O que é emergência, Braga? Emergência varia de uma pessoa para outra. Afinal de contas, a gente vive em realidades diferentes, cada um tem a sua própria realidade. E emergência, o que pode ser emergência para um, pode não ser para outro. Mas a gente vai a algumas definições facinho de compreender. Então a gente pode compreender emergência como tudo aquilo que acontece, que a gente não esperava e que vai demandar uma quantidade de dinheiro também inesperada. Então a compra de um celular novo, Braga, que está na promoção, preciso trocar o meu celular, é uma emergência? Não! De uma roupinha nova para o Natal, para o Ano Novo, é uma emergência? Não! Aquela excursão para Arraial do Cabo, final de semana, que está numa promoçãozinha, só faltam 2 lugares, e eu quero muito ir para Arraial do Cabo, é uma emergência? Não! Capinha de celular, jogo de videogame, ovo de Páscoa, blusinha, tudo isso é emergência? Não! Não é emergência, gente. Isso não é emergência, isso é gasto. Isso aí tem que estar na nossa planilha, a gente tem que se policiar com isso, mas nunca a gente utiliza a reserva de emergência com esse tipo de coisa. Poxa, Marcos, que chato. Se minhas brusinhas não são emergência, o que é emergência? Emergência é aquilo que acontece, que a gente não espera, mas que vai demandar uma quantidade de dinheiro. Exemplo, você bater na traseira de um carro, às vezes você se distraiu ou o freio falhou, você bateu na traseira do carro. Se você não tiver uma reserva de emergência para resolver aquela situação, o que você vai fazer? Você vai ter que usar o cartão, você vai ter que pegar dinheiro emprestado, e isso pode acabar com todo o seu planejamento financeiro. Um dente do siso que inflamou e tá com muita dor, arrancar o dente do siso é caro, você vai gastar uns 300, 400 reais. O principal que a gente mais utiliza como exemplo é, por exemplo, quando a gente é demitido ou se acontecer da gente ser demitido. Então, quando a gente é demitido, aquele dinheiro que entrava todo mês, ele para de entrar. Então, de onde a gente vai tirar dinheiro? Quando a gente tem uma reserva de emergência de pelo menos 6 a 12 meses, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que a gente vai conseguir pagar nossas contas, vai pagar o aluguel, o financiamento do carro, a escola das crianças. A gente não vai parar de pagar isso, por quê? Porque a gente tem a reserva de emergência. Tá, Marcos, eu entendi o que é reserva de emergência, entendi que eu tenho que ter esse dinheiro intocável para caso de emergência e vai direto ao ponto. Quanto que eu preciso, quanto de dinheiro eu preciso na minha reserva de emergência? A quantidade de dinheiro, o valor em dinheiro que a gente precisa ter na nossa reserva de emergência varia de pessoa para pessoa, depende do custo mensal de cada um. Lembrando que custo mensal é diferente de salário. Como assim, Braga? Como que assim que custo mensal é diferente de salário? O nosso custo mensal é a soma de tudo aquilo que a gente gasta. Aluguel, água, luz, mercado, escola das crianças, material escolar, IPTU, IPVA. Todos esses gastos mensais, eles formam na soma o nosso custo mensal. O nosso salário são as receitas, é o que a gente recebe, beleza? O custo mensal ele pode ser menor do que o nosso salário, e é o recomendado, é a gente gastar menos do que a gente ganha. Ele pode ser igual, ou seja, a gente ganha uma quantidade e gasta uma quantidade bem parecida, ou pode ser também maior. O custo mensal geralmente nas famílias brasileiras acontece muito isso, o custo mensal é maior do que a receita, do que o salário. Geralmente é porque a família gasta muito com cartão de crédito ou porque não tem controle das finanças. Então a gente pega esse custo mensal e multiplica por pelo menos 6. Braga, por que 6?
Porque 6 é a quantidade mínima de meses que a gente pode se sentir seguro com uma quantidade guardada. Então, por exemplo, num caso de uma demissão, você vai ter aí 6 meses do seu custo, você vai conseguir pagar todas as suas despesas por 6 meses, até você procurar outro emprego, arranjar outra colocação ou até se recolocar no mercado de trabalho em outra área. Vamos fazer um exercício. Se Joãozinho, o custo mensal de Joãozinho é de R$1.000 por mês, então com R$1.000 por mês ele consegue pagar mercado, água, luz, internet, aluguel, sempre com R$1.000, a reserva de emergência dele é 1.000 multiplicado por 6. Ele tem que ter 6.000 guardado, porque são 6 meses de todo o custo que ele tem mensalmente, beleza? Ou a gente utiliza o múltiplo 12. Braga, por que eu tenho que ter 12 meses do meu custo de vida mensal guardado em uma reserva de emergência? Porque antigamente a gente trabalhava muito com o múltiplo 6, de 6 meses. Só que veio a pandemia e mostrou pra gente que algumas emergências podem durar muito mais tempo. Acredito que se a maioria dos brasileiros tivesse uma reserva de emergência de pelo menos 12 meses, teria sofrido menos, durante a pandemia, por ter fechado o comércio, por ter parado de trabalhar ou por ter perdido o emprego. Tá, Marcos, eu sei o que é emergência. Eu sei que eu tenho que ter esse dinheiro na reserva de emergência intocável, eu não posso encostar nele. Eu já sei o valor que eu preciso para colocar nessa reserva de emergência. Agora, onde eu coloco? Debaixo do colchão? É na poupança? Não! Para a gente definir aonde a gente vai colocar a reserva de emergência, a gente tem que se fazer uma pergunta. A gente sabe quando que uma emergência acontece? Não, emergências elas não são programadas, é por isso que o nome é emergência. Se não fosse uma coisa que acontecesse ao acaso, a gente não chamaria de emergência, não é mesmo? Por esse motivo, esse dinheiro tem que ficar num lugar onde a gente possa tirar a qualquer momento. Esse dinheiro não pode ficar numa aplicação que fique agarrado por 1 ou 2 anos, porque quando uma emergência acontece, ou você não consegue resgatar, ou você resgata e acaba perdendo dinheiro. Então, para a gente colocar a nossa reserva de emergência em um lugar, essa aplicação financeira, esse investimento tem que ser um investimento de liquidez diária. O que é liquidez diária? Que você pode tirar a qualquer momento. Exemplo disso são o Tesouro Selic e qualquer CDB de um banco que pague pelo menos 100% CDI. Por quê? Porque esses dois tipos de investimento vão fazer com que você acompanhe a inflação, então seu dinheiro não vai perder poder de compra e você vai poder resgatar a qualquer momento aí que aconteceu uma emergência na sua vida. Quer saber mais sobre onde alocar esse dinheiro? Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição ou em algum canto dessa tela para você clicar e ver aí qual que é o melhor investimento para você deixar a sua reserva de emergência. Esse foi o vídeo sobre reserva de emergência. Eu espero que tenha te ajudado, esse conhecimento seja transformador na sua vida e a gente se vê na próxima. Um abraço do Braga e tchau!